Isso me deixou muito intrigado, porque o que eu vou te mostrar hoje não é política, não é torcida, não é esquerda, não é direita, é uma potência estrangeira que está enfiando o nariz dentro do nosso judiciário e está achando que pode ditar o que o ministro do Supremo ele pode ou não pode decidir. Trump mirou em Moraes novamente. Isso mesmo que você está me ouvindo. Fontes ligadas ao governo americano disseram ao SBT News que o Washington tá de olho em cada passo do ministro e que se o Bolsonaro ele perder a prisão domiciliar e for transferido para Papuda, os Estados Unidos podem aplicar novas sanções contra ele. Isso acaba me revoltando, porque independente do que você pensa sobre o Moraes, sobre o Bolsonaro, sobre o STF, nenhum presidente estrangeiro tem o direito de telefonar para o Brasil e dizer até onde a nossa justiça pode ir. Isso se chama interferência. Isso se chama afronta à soberania. E hoje eu vou mostrar exatamente o tamanho dessa ameaça. Quem está por trás dela e por que o Brasil não pode simplesmente ficar em silêncio diante disso. Fica comigo até o final, já se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa o like. Gente, isso não caiu do céu. O Trump montou uma escada de pressão contra o Brasil e ele subiu degrau por degrau. Em 9 de julho de 2025, ele mandou carta para o Lula impondo tarifa de 50% em todas as exportações brasileiras. E na mesma carta, foi lá criticar o STF e o processo de Bolsonaro. Depois, dia 18 de julho, Marco Rubio revogou os vistos do ministro do STF inteiro e seus familiares citando Moraes pelo nome. E em 30 de julho veio a sanção pela Lei Magnitsky, direto no pescoço do ministro, bloqueando bens, congelando ativos, incluindo a esposa e o Instituto Lex da família. Tudo isso em menos de um mês. Isso não é diplomacia, minha gente. Isso é pressão coordenada, calculada, com hora marcada. E sabe o que mais indigna a gente? O pretexto. Os Estados Unidos disseram que o Moraes violou direitos humanos. Moraes, um ministro do Supremo de um país democrático, com eleições livres, com imprensa funcionando, com oposições nas ruas. E enquanto isso, Trump abraça ditadores, fecha os olhos para os regimes que prendem jornalistas de verdade e escolhe o Brasil como alvo. A hipocrisia aqui é gigante. Agora deixa eu te mostrar por que o Trump foi atrás de Moraes. O secretário do Tesouro americano Scott Bessent disse que Moraes era responsável por censura, por detenções arbitrárias e por processos politizados contra o Bolsonaro. Bom, essa é a versão de Washington, mas a versão real é outra. Moraes conduziu o maior inquérito sobre tentativa de golpe de Estado da história recente do Brasil. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por pressionar comandantes militares para derrubar o resultado de uma eleição que ele simplesmente perdeu. Isso não é perseguição política, isso é justiça funcionando. E é exatamente por isso que o Trump foi atrás do Moraes, porque o Moraes ele não recuou, ele não dobrou os joelhos, ele não abriu negociações, ele simplesmente tocou o processo. Isso incomodou quem queria que o Brasil varresse o golpe para debaixo do tapete. Então eu não concordo com tudo que Moraes fez ao longo da carreira. E é claro que ninguém precisa concordar. Mas defender Moraes hoje é defender o direito do Brasil de ter um judiciário que não pede licença para Washington antes de assinar um despacho. E é isso que está em jogo aqui. E como se não bastasse a pressão externa, surge uma bomba aqui dentro. Uma pistola registrada no nome de Bolsonaro foi apreendida em uma blitz da PM do Distrito Federal e a arma não estava com ele, estava com outra pessoa, simplesmente circulando na rua, fora da residência. Moraes determinou depoimento presencial de Bolsonaro pela Polícia Civil do Distrito Federal. Negou a videoconferência, mandou os policiais até a casa dele e o depoimento aconteceu um dia antes do vencimento do prazo de 90 dias da prisão domiciliar humanitária.
Ao mesmo tempo, o Washington avisou que ações contra Bolsonaro durante o período eleitoral podem motivar novas sanções. Percebe o que está acontecendo? Moraes está fazendo o trabalho dele, apurando uma irregularidade real com uma arma real apreendida em situação real. E o Trump usa exatamente esse momento para aumentar a pressão. É como se dissesse, mexa em Bolsonaro e você vai pagar o preço. Isso é uma chantagem diplomática e o Brasil não pode aceitar chantagem, não importa de quem venha. Enquanto Washington operava nos bastidores, quem verbalizou a ameaça publicamente foi o próprio Eduardo Bolsonaro. O deputado ele disse abertamente que a reaplicação da Lei Magnitsky contra o Moraes seria apenas uma questão de tempo, não como especulação, como aviso. E isso me diz muito sobre o que está acontecendo nos bastidores, porque Eduardo não fala por conta própria nesse assunto. Ele tem canal direto com o entorno de Trump e sabe o que está sendo discutido lá fora. O que me revolta é que um parlamentar brasileiro esteja em Washington ajudando a construir o argumento para sancionar o ministro do próprio país dele. Pensa bem nisso, um brasileiro eleito pelo povo brasileiro usando a estrutura política de um governo estrangeiro para pressionar uma instituição brasileira. Se o Lula fizesse algo parecido com qualquer país estrangeiro contra o STF, a gritaria seria até a lua. Mas quando é pelo lado oposto, vira quase que uma torcida. Não tem torcida aqui, minha gente. Tem soberania e soberania não tem lado político. E é claro que eu preciso que você pense comigo agora no cenário hipotético, mas muito real. Se o Moraes ele recuar diante da pressão americana, se a ameaça de sanção influenciar de qualquer forma uma decisão do STF, o que isso acaba significando para o Brasil daqui para frente? Significa que qualquer governo estrangeiro com poder econômico suficiente pode no futuro ligar o sinal vermelho para qualquer decisão judicial que eles não gostem. Hoje é Trump pressionando por Bolsonaro, amanhã pode ser outro presidente, outro réu, outro processo. O precedente que abre é devastador, é a entrega silenciosa da nossa independência institucional. E o mais grave, sem barulho nenhum, sem invasão, sem guerra, sem tanque na rua, só uma ameaça econômica e um país que abaixou a cabeça. Então eu não posso aceitar isso, eu acredito que você também não deva aceitar. O Brasil construiu essa democracia com muito custo, com muita luta, com muita gente que pagou caro por isso. Entregou um pedaço dessa democracia para agradar o Washington. Não é política externa, é capitulação. Olha, eu sei que esse assunto acaba dividindo pessoas aí. Tem gente que vai chegar nos comentários dizendo que o Moraes merece, que o STF extrapolou, que a sanção é justa. Eu ouço esse lado, mas eu preciso que essa mesma galera responda uma pergunta honesta. Se fosse um ministro que vocês apoiam sendo ameaçado por um governo estrangeiro, por decisões internas do Brasil, vocês aceitariam? A resposta honesta é não, porque soberania não é seletiva. Ou ela vale para todo mundo, ou ela não vale para ninguém. E é por isso que minha indignação aqui não é petismo, não é bolsonarismo, é brasileirismo. É querer que o Brasil seja tratado com o respeito que ele merece no cenário internacional. Trump pode discordar das decisões do STF, pode falar isso publicamente, mas usar arsenal econômico para dobrar a justiça de outro país é diferente. É uma linha que não deveria ser cruzada. E o Brasil precisa dizer isso com muita clareza, com firmeza e sem medo de desagradar ninguém lá fora. Então é isso, pessoal. Trump já atirou uma vez em Moraes e ele acertou. Sanção aplicada, visto revogado, bens bloqueados. As sanções foram retiradas em dezembro, mas a ameaça ela voltou agora com força total. Agora que o domiciliar de Bolsonaro está no limite. A arma na blitz, o depoimento, o prazo vencido, tudo convergindo para uma decisão que pode reacender esse conflito diplomático. E no meio disso tudo está o Brasil, um país que precisa escolher entre defender suas instituições ou simplesmente se dobrar diante de quem grita mais alto lá fora. Eu já escolhi meu lado, é o lado do Brasil.
é ao lado de um judiciário que responde à Constituição brasileira, não à ordem executiva de Washington. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, porque esse debate precisa acontecer fora da bolha, nas ruas, nas mesas da família, nas rodas de amigo. Compartilhe esse vídeo também com alguém que ainda não entendeu o tamanho do que está em jogo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, ative as notificações, porque esse assunto vai render muito mais capítulo e eu não vou deixar nenhum passar. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!